Olá, que tal? Estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso Letramento em Avaliação para professores de espanhol como língua adicional. Então, o nosso tema de hoje é um tema, essa videoaula é mais curtinha, mas o tema, não por desmerecer um tema, que eu vejo que interfere na vida de todos nós, né? Seja num concurso público, ou seja na escola, nós enquanto alunos, para os nossos próprios alunos também, que são as notas, né? Que eu vejo que isso traz, eu vejo que há muita problematização com o nosso sistema educacional, né? A forma de notas. Vamos ver se existe uma forma melhor, né? Ninguém nunca pensou nisso, né? Vamos descobrir a roda. Então, vamos dar seguimento, né? E a primeira pergunta que eu faço a você que está aí, professor ou professora, é de que forma ou como você atribui notas aos seus alunos, né? De que forma você traz múltiplos instrumentos de avaliação, né? Ou é um sistema mais rígido, um processo avaliativo rígido que já tem os instrumentos de avaliação designados para a quantidade de pontos, né? Em escolas particulares, como experiência, traz como alguns simulados, quando se trata do ensino médio, alguns simulados que os professores têm que fazer, inclusive de maneira integrada, ou uma tentativa de integralização, né, dessa prova, desse simulado. E às vezes as pontuações elas já estão definidas, que tem que ter um trabalho, tem que ter uma prova escrita, ou se você, professor, trabalha numa instituição, né, por exemplo, como no Instituto Federal de Brasília, o regulamento diz que nós, professores, temos que ofertar 3 instrumentos de avaliação diferentes, pelo menos 3, né? Que no sistema nos exigem 3, senão não conseguimos fechar a nota. Então, dessa maneira, depende de cada instituição, esse sistema modifica. Mas e você, enquanto professor, de que forma que você atribui essas notas aos seus alunos, né? E você acredita que essa forma que você atribui é justa, né? Que as notas, elas sintetizam de fato o que o aluno rendeu, né, nesse processo de desempenho, de rendimento? Será que essas notas são a real tradução, a gente que trabalha com língua espanhola, né, com língua adicional, será que realmente essa nota ela traduz o desempenho do nosso aluno, né? E qual é o papel das notas na sociedade, né? Porque alguns estudiosos, né, eles tratam a nota, né, como para que fosse abolida a nota, que a gente trabalhasse com aspectos qualitativos dos nossos alunos, né, ou com relatórios. Mas a pergunta é, para a gente mudar essa relação que a gente tem com a nota, teria que mudar um sistema todo, né? Eu falo inclusive para bolsas, né, de estudo, para seleção de monitores numa instituição, por exemplo. As notas elas entram como critérios, né? Então, as notas na nossa sociedade elas têm um papel muito importante, né? E você, professor, professora que está aí, você tem alguma sugestão de como deveria ser o sistema de notas das instituições de ensino do Brasil? Uma pergunta muito simples, né? Todo mundo tem essa resposta, né? Deveria ser como, né? Na verdade, é uma pergunta para a gente refletir, muitos estudiosos, pessoas que trabalham diretamente com avaliação, trabalham e creio que pensam sobre isso todos os dias, né? Se deveria ter uma alteração no sistema de notas, né, do nosso país. Só que a verdade, né, o meu ponto de vista como uma humilde estudiosa do tema, né, que o letramento, como a gente viu, ele é sendo galgado dia após dia, o letramento em avaliação, é que a gente não necessariamente o problema não está no sistema de notas, que geralmente é de 0 a 10, né, mas é da forma em que ocorre essa nota, né, a forma que é conduzido esse processo até chegar nessa nota, 5, 6, 10, 9. Então, eu vejo que o problema não está no sistema, ele está da forma em que é conduzido o sistema, né? E aqui, eu trouxe um texto de Córdoba, que fala que você pode dizer, ele traz uma dicotomia, avaliação versus a nota. Ele fala que pode-se dizer que a avaliação
ela é uma atividade inerente a toda atividade humana intencional, que deve ser sistemática e que seu objetivo é determinar o valor de algo. Ele traz de Popham. Mas o termo calificación, que aqui está em espanhol, que significa nota, né? Em alguns países também, só como curiosidade, você professor que não conhece, em alguns países se falam calificación e outros falam nota mesmo, tá bom? É aceitável os dois. Está se referindo exclusivamente à valoração da conduta dos alunos, né? Que é a nota que a gente tem na escola. Então, dar nota, no entanto, é uma atividade mais restrita que avaliar. Eu costumo dizer que a avaliação é um todo, né? Um comentário que um aluno faz, um feedback oral que ele traz, ou pelo desenvolvimento de uma atividade, como o aluno conduz, a gente observa, né? Isso é avaliar de forma formativa. Mas então a nota, ela se restringe, ela é como se estivesse contida dentro de um grande conjunto que é avaliar, tá bom? Então, a nota, ela será a expressão qualitativa, que é, por exemplo, apto ou não apto, né, que a gente tem, ou também na Universidade de Brasília é comum as menções MS, SS, MI, tá bom? Ou quantitativa, que é o que é mais comum no Brasil, do juízo de valor que emitimos sobre a atividade ou os alcances do aluno. E nesse caso de juízo de valor, se costuma querer expressar o grau de suficiência ou insuficiência, os conhecimentos, as destrezas e as habilidades do aluno, como resultado de algum tipo de prova, de uma atividade, de um exame ou de algum processo. Então, a nota, como parte do processo da avaliação, ela tem uma relevância especial, tendo em vista que desperta expectativas nos alunos, em seus pais e no sistema. Embora na teoria a gente veja que a nota ela é só uma parte da avaliação, mas para muitas pessoas, né, ela representa o todo, não só uma parte, né? Porque a nossa sociedade ela enfatiza muito e ela dá muito valor à nota, né, que a gente tem. E aqui trouxe para vocês que contém no mesmo artigo um sistemazinho, né, que fala do antes e depois da nota. Por exemplo, o processo de avaliação, ele tem a congruência com os objetivos, instrumentos válidos e confiáveis, isso aqui é no mundo ideal, tá bom? Tem a medição, os processos da avaliação, né? A experiência do professor, a análise do processo de ensino, e aqui traz termos que eu achei importante deixar em espanhol, que é hetero, auto e coevaluación. Eu também descobri lendo esse artigo, em espanhol se fala heteroevaluación, quando é aquela avaliação que não é feita pelos próprios alunos, entre eles mesmos, por exemplo, mas é que vem, por exemplo, do professor, que está em uma hierarquia diferente. Então, é do professor para o aluno, é um exemplo de uma heteroevaluación. A auto, que é a autoavaliação, que a gente já conhece, e a coevaluación, que pode ser traduzida por avaliação por pares, né? Que são os alunos, por exemplo, avaliando os próprios alunos. E aí, depois disso, geram-se consequências, que aí vem a nota, né? Depois de, teoricamente, passar por todo esse processo, tem a nota, que aí mexe com a autoestima do aluno, as decisões dos pais, dos responsáveis desses alunos, a validação e continuidade dos níveis de estudo, a expressão real das aprendizagens e a informação para o sistema. E, dependendo da instituição, tem outras consequências também. Mas eu achei bem interessante trazer para você essa dinâmica, porque há consequências das notas, né? Se for assim, só uma nota, então a gente desconsidera a nota. Mas será que é suficiente? Porque a nota não significa muito? Sim, significa, né? E a gente sabe, porque já fomos alunos.